Queridas, boa noite. Mais uma vez estamos aqui na nossa live, no nosso vídeo maravilhoso, né? Acredito que tenha abençoado esses 2 dias, abençoado sua vida de uma maneira muito maravilhosa, né? Não sei se todo mundo já assistiu o vídeo 2, o vídeo 1, mas eles vão ficar disponíveis para vocês aí no YouTube, tá bom? Hoje vocês estão vendo ali que eu tô atrás de uns dinossaurinhos aqui. Hoje eu tô no quarto do filhão, do Samuel, e aí o quarto dele é cheio de dinossauros, né? Quem sabe ele gosta muito de dinossauro. E hoje eu tô aqui. Muito bem, amados, eu quero falar com vocês hoje sobre 1 Samuel 25. Vamos falar sobre Abigail. Hoje nós vamos falar de coisas... não que as outras não sejam, mas hoje vamos falar de assuntos que são, vamos dizer assim, de muitos cultos, né? Que muitas pessoas pregam sobre a questão de Abigail. Quem ainda não conheceu, vai conhecer hoje um pouquinho, mas eu acredito que vai fazer muita diferença e vai abençoar a sua vida, tá bom? Então a gente vai ler 1 Samuel no capítulo 20, a partir do capítulo 25. A partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 1, tá? Ora, faleceu Samuel e todo Israel, e se ajuntou e pranteou, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Este homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. Chamava-se o nome do homem Nabal, e sua mulher se chamava Abigail. O homem, porém, era duro e maligno das suas ações, e era da casa de Calebe. Ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou-lhes 10 mancebos, dizendo: Subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome como ele está. Assim lhe dizes: paz seja contigo e com toda a tua casa, e com tudo o que tens. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens acabam de estar conosco. Não lhes agravo nenhum, nem lhes desapareceu coisa alguma por todo o tempo que estiveram lá no Carmelo conosco. Pergunta aos teus mancebos, e eles te dirão. Que achem, portanto, os teus servos graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, o teu filho, o que achares à tua mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, falaram a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi e se calaram. Ao que Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: Quem é Davi e quem é filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolhei para os meus tosqueadores, e os daria a homens que não sei de onde vêm? Então os mancebos, homens de Davi, se puseram a caminho e vieram anunciar-lhe todas as palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e Davi também cingiu a sua espada, e subiram após Davi cerca de 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Um dentre os mancebos, porém, o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo Nabal, e ele os distratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos desapareceu por todo o tempo que convivemos com eles quando estávamos no campo. De um muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite. Todos os dias andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é tal filho de Belial
que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus mancebos: Ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Porém não declarou a Nabal seu marido. E quando ela, montada num jumento, ia descendo pelo encoberto do monte, eis que Davi e seus homens lhe vieram ao encontro, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: Na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, de sorte que nada lhe faltou de tudo quanto lhe pertencia, e ele me pagou o mal por bem. Ele me pagou o mal por bem. Assim faça Deus a Davi e a outro tanto, se eu deixar-o até amanhecer. De tudo o que pertence a Nabal, um só varão. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se em terra, e prostrado aos seus pés, disse: Ah, meu senhor, minha seja a iniquidade. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Rogo-te, meu senhor, que não faças caso deste homem de Belial, a saber, Nabal, porque tal é qual é o seu nome. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Mas eu, a tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, porquanto o Senhor te impediu de derramares sangue e de te vingares da tua própria mão. Sejam agora com Nabal os teus inimigos e os que procuram fazer o mal contra o meu senhor. Aceite esse presente que a tua serva trouxe ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a transgressão da tua serva, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, pois meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se achará mal em ti todos os teus dias. Se alguém se levantar para te perseguir e para buscar a tua vida, então a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos ele arrojará ao longe como de um côvado de uma funda. Quando o Senhor tiver feito para com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel, então o meu Senhor não terás no coração esta tristeza, nem este remorso de teres derramado sangue sem causa, ou de haver se vingado o meu Senhor a si mesmo. Quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Ao que Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Pois na verdade vive o Senhor de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até a luz da manhã, nem o mesmo menino. Então Davi aceitou da mão dela o que lhe tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vê que dei ouvidos à tua voz e aceitei a sua face. Amém? Até aqui, né? Segue mais. Mas eu quero compartilhar aqui com vocês que essa é uma história, né? Que nós vemos de um caso onde há dois pontos diferentes, né? Um é que Nabal era um homem muito mau por si só. Ele carregava, né, a maldade, não era um homem justo, era um homem mau, né, nas suas ações, como diz a palavra. Mas também nós vemos de contrapartida que a sua esposa era uma esposa amada, né? Era uma mulher sensata, como diz aqui no versículo 3, era uma mulher sensata e uma mulher formosa, ou seja, ela tinha sabedoria, né? Ontem nós falamos sobre as emoções, sobre a questão de Vasti, né? Ela agiu pelas emoções e foi fortemente prejudicada, né? E hoje nós estamos aprendendo sobre alguém que é sensata, alguém que pensa, alguém que
inteligente, alguém que tem as emoções no lugar, né? Independente de como seja o seu marido, independente de como seja o seu companheiro, ela tem uma postura, ela tem os seus valores e ela tem as suas emoções no lugar, ou seja, independente de quem ela é casada, com quem ela era casada, ela tinha a sua essência, né? Como a gente vem falando aqui esses dias, ela tem a sua essência, tinha a sua essência, e ela sabia que não era pelas atitudes do marido, não era como era o marido que ela ia se portar também assim, né? Ela sabia daquilo que era certo, daquilo que era correto, daquilo que era bom, né? E daquilo que era justo, né? A Bíblia fala aqui que ela era sensata e formosa, né? Às vezes as pessoas olham para as mulheres e eu já ouvi muito disso, né? Algumas pessoas comentarem, só tem beleza, só tem aparência, mas não é assim. Todos nós temos a nossa sensatez, nós temos o nosso conhecimento, né? A gente pode não ter um conhecimento geral de tudo, né? Ou um conhecimento profundo sobre alguma coisa. Mas nós temos o nosso conhecimento, nós temos a nossa história de vida, nós temos muitos aprendizados, nós temos os nossos valores, nós temos aquilo que nós aprendemos, nós fomos ensinadas dos nossos pais e a gente não pode deixar isso de lado. Com certeza todos os nossos pais tiveram a melhor intenção, como todos os pais têm, de dar o melhor para o seu filho, de ensinar boas maneiras, de ensinar costumes, de ensinar o mais correto possível, né? Embora que às vezes algumas coisas hoje a gente aprenda de uma maneira diferente, entenda de uma maneira diferente, mas tudo que os nossos pais nos ofereceram foi o melhor que eles tinham, né? Porque a nossa geração, né? Eu falo dessa geração de 30, de 40, de 50 anos, não era uma geração que era estudiosa, né? Mas era uma geração que vivia de valores, né? Vivia de valores, vivia de costumes muito, muito profundos e muito respeitosos, né? Então, nós podemos nos basear sobre isso. Então, aqui, amados, nós podemos perceber que são dois polos, são duas pessoas totalmente diferentes, né? E ali a gente sabe que o casamento, ele era uma... Peraí que eu quero ver se tá gravando, sim. O casamento era uma coisa que era arranjada, né? Então, a mulher não podia escolher quem seria o homem, né? Ou a pessoa. Era a família que escolhia. Tinha toda uma tradição para a questão do casamento, né? Então, nós vemos ali que Abigail foi uma pessoa que se casou com um homem totalmente louco, né? Louco, um homem ruim, um homem mau, mas que era muito rico, né? Talvez por isso que a Abigail, como uma boa moça, como uma boa mulher, tenha sido dada a casamento por ele ser muito rico, né? E ter riqueza ou não, isso não define, a riqueza não define quem nós somos, né? Nós vemos ali que Nabal era muito rico, mas ele era muito arrogante, ele era muito ruim, né? Apesar de que mesmo dentro da sua incoerência, né, da sua falta de sabedoria, sua falta de sensatez, pelo contrário de Abigail, ele tinha pessoas que poderiam cuidar dele, né? Sempre aparecia alguém que queria demonstrar o seu lado bom. E Davi estava ali, depois, né, que Samuel faleceu, ele foi para o deserto, né, ali para o deserto de Parã, e ali foi perto de Carmelo, onde os pastores de ovelhas de Nabal sempre levavam as ovelhas ali para passar o dia, passar o tempo, para se alimentar. E a gente sabe que no deserto pode ter de todo tipo de pessoas, pode ter os viajantes, mas também pode ter os assaltantes, né, que podem roubar as ovelhas, que podem... tem os leões, tem os tigres, tem, né, todos os animais que podem caçar. E Davi estava acampado ali no deserto, estava ali, e quando os pastores iam para lá, Davi e todo o seu exército cuidavam, né, ajudavam os pastores a cuidar, traziam segurança para que
nada de mal acontecesse, né, para aquelas pessoas, para aqueles pastores e para aquele rebanho que estava por ali, né? E Davi ouviu que Nabal estava se preparando para um banquete, né? E aí, como Davi estava ali oferecendo um trabalho, que Davi estava ali, né? Davi estava ali dando a melhor dele, sem querer nada em troca, né? Mas a gente sabe que eles estavam com fome, né? Com fome. E aí o que aconteceu? Juntou o útil ao agradável, né? O pessoal estava com fome. Davi estava ali cuidando, dando o seu melhor, né? Sem troca de nada, mas chegou um momento em que ele se sentiu à vontade para enviar os seus 10 moços ali para conversar com Nabal e pedir, né? Falou, olha, Nabal, a gente está ali cuidando das suas ovelhas e a gente está ali no deserto, né? E a gente sabe que você é um homem muito rico, né? Eu acredito que quando os moços começaram a falar sobre isso, eu acredito que o coração de Nabal começou a se inflamar, né? Começou a se irar, ou talvez ele nem deu muita atenção para aquilo que os homens estavam falando, porque ele fala que ele é muito ruim. Então, a pessoa ruim, você pode esperar de tudo dela, né? Que ela te dê as costas, mesmo assim, mesmo você falando, que ela meneie a cabeça, que ela coloque a mão na cintura e fique te olhando e te medindo de cima a baixo, enfim, várias atitudes Nabal pode ter tido contra aqueles homens, né? E ele ficou muito irado porque ele se sentiu invadido, se sentiu cobrado, se sentiu que Davi ali estava querendo tomar alguma coisa dele ou querendo se sobressair. Não sei como era o pensamento de Nabal, porque é assim, amados, às vezes nós nos baseamos, né, pelo que as pessoas acham, né, porque nós somos. Por exemplo, ali a intenção de Davi foi a das melhores, era devolver o bem com o bem, né? Ou alguém está cuidando daquilo que é seu, nada mais justo do que você dar vamos dizer assim, uma recompensa, retribuir aquela segurança, retribuir aquela gentileza, né? Mas o homem era tão ruim que ele não olhou por esse lado, né? As emoções deles eram fora de controle. Então, primeira coisa que ele pensou e perguntou, quem é Davi? De onde é Davi? Quem é Jessé? Né? Então já começou ali por aquela atitude, né? E quando a pessoa é ruim, tudo ela acha que é ruim, que as pessoas, quando o sentimento da pessoa é ruim, ela acha que todo mundo também é assim. Então ela acha que talvez Nabal ali por ser ruim, ele achou que Davi queria se sobressair, que Davi queria tomar posse de alguma coisa, né, no sentido ruim da situação, e ele se irou, né? E eu acredito que ele estava ali embriagado e devolveu o bem que Davi fez com o mal, né? Às vezes nós estamos dentro de situações, nós convivemos com pessoas que não são cristãos, né? Convivemos com pessoas que não têm as emoções no lugar, convivemos com pessoas que estão, né? Uma hora estão felizes, outra hora elas estão surtando, outra hora elas estão te abraçando, e outra hora elas nem te olham, né? Nem olham para você. Uma hora a pessoa passa por você, te abraça e fala, oi, tudo bem? Tô com saudade de você. Outra hora a pessoa atravessa a calçada e não quer te ver, não quer conversar com você. Por quê? Porque a pessoa, ela tá vivendo um conflito dentro dela, né? E a gente não tem como evitar essas coisas. Nós vamos conviver com pessoas que nos amam, que nos aceitam, que pensam como a gente, mas também nós vamos conviver com pessoas que são totalmente diferentes, né? E se foram ensinados e têm um valor totalmente diferente do nosso. E nós não temos que fugir dessas pessoas, né? Nós temos que afastar das pessoas que usam daquele momento que estão conosco para ferir o nome da nossa religião, do nosso Deus. Isso a Bíblia fala que nós temos que nos afastar dos escarnecedores. Eles são escarnecedores. Mas nós não podemos nos afastar e sair de um ambiente onde você está com o seu chefe e talvez ele é uma pessoa totalmente grosseira, uma pessoa direta, ele não mede as palavras para falar porque ele quer resultados, ele não se importa se você está passando por um problema financeiro, um problema familiar, ele quer um resultado e nós temos que lidar com esse tipo de pessoas no nosso trabalho, dentro da nossa casa, né? Porque mesmo que a pessoa talvez esteja
No ambiente cristão, a pessoa ela vive uma transformação diária. Não é porque a pessoa começou a ir para a igreja, não é porque a pessoa começou a ouvir um louvor, uma palavra, a pessoa já mudou. Não, tem toda uma história ali dentro dela. E às vezes nós queremos usar isso que as pessoas fazem, né? Usar como desculpa. Ah, eu não tratei a pessoa bem porque ela me tratou assim. Ah, eu não respondi como deveria porque a pessoa me tratou mal, né? Então, o que acontece? As pessoas, elas precisam entender que, assim, todos nós temos um perfil, todos nós temos um tipo de comportamento. E não é pelo que a pessoa faz que eu posso definir aquilo que eu também sou. Não, ela é um tipo de pessoa. Ali a gente vê que Nabal. Peraí, amados, que o carregador aqui tá. O carregador do computador. A bateria tá acabando, eu vou pedir pro bispo trazer aqui pra mim o cabo. Aí. O que eu quero falar pra vocês é assim. Às vezes as pessoas elas fazem assim. Ah, porque a pessoa é ruim, eu também vou agir como ela é. Não, mas eu tenho os meus valores, eu tenho os meus entendimentos, eu tenho os meus conceitos, eu tenho os meus valores, os meus significados. Talvez ali, como muitas pessoas fazem isso, elas usam justificativas para fazer, porque não querem usar aquilo que elas precisam, a sua essência, né? Então, talvez ali a Abigail poderia ter... Pode abrir. Ajuda aqui. Aí, peraí. Vamos arrumar aqui. Aí, obrigado. Aí, agora deu certo. Obrigada. E o que aconteceu? A Abigail, ela conhecia seu marido, né? E ela poderia ter dito, não, meu marido já resolveu, deixa ele, né? Deixa ele se virar, deixa ele decidiu, deixa ele decidir. E às vezes nós fazemos isso porque nós não queremos ter trabalho com nada, nós não queremos colocar para fora aquilo que nós somos, né? A Bíblia fala que nós aprendemos ali que Eva foi levantada para ser uma ajudadora, né? E esse é o meu papel, independente se sou casada ou não, né? Eu sou uma ajudadora, eu sou alguém que faça diferença. Eu vim para trazer vida, eu vim para trazer esperança, eu vim para trazer algo diferente, eu vim para mudar o ambiente onde eu estou, independente se eu sou cristã ou não. Mas eu tenho essa essência, é a essência da mulher, a essência do ser humano é essa, a essência nossa é essa, de trazer companhia, de trazer vida, de ser alguém que auxilia, alguém que é sensato, alguém que é encorajador, alguém que entra no ambiente para fazer diferença. Então, às vezes nós nos permitimos isso porque usamos desculpa de uma coisa que talvez não é para nós tomarmos posição, né? O que eu estou falando aqui, queridos, não é sobre tomar o lugar do marido, né? Ali a gente vê que Abigail, ela se levantou porque ela precisava, porque ela ali era um caso de vida ou morte, tá? Mas ela não desonrou seu marido e ela não desrespeitou, porque hoje a gente vê no dia a dia as pessoas falam assim, meu marido, né? Fala mal do marido, fala mal de suas atitudes, de seu comportamento, elas põem as falhas do marido, as falhas do chefe, e aí fica uma coisa chata, porque a gente só conhece o lado ruim das pessoas, e aí não é isso, todo mundo tem o seu lado bom, não é verdade? Então, ela poderia ter exposto ali, né? Como muitas vezes as pessoas fazem, porque meu marido é isso, não sei o que, então eu vou assumir. Nós não podemos assumir papel de ninguém, nós temos o nosso papel, tá? Então não assuma o papel do seu chefe, não assuma o papel que é do seu marido, tá? Não passe por cima da autoridade que ele tem, por quê?
Porque Deus fez o homem primeiro. Então, não se esqueça disso. Se Deus fez o homem primeiro, a mulher vem depois. Então, eu sei que para algumas pessoas, né, nesse movimento feminino, elas não aceitam, mas não é que tem que aceitar, é a realidade. Primeiro Deus fez o homem. Se Deus fez o homem, nós temos que entender isso. Como dizer outro, aceita que dói menos. Tá? Não adianta a gente querer direitos iguais, porque nós não somos iguais aos homens. Nós podemos talvez ter capacidades melhores que eles. Então nós não podemos dizer que são direitos iguais. Não podemos. Talvez tem coisas que o homem faça e eu nunca vou fazer direito. Mas tem coisas que eu sou mulher e faço e o homem nunca vai fazer. Então eu estou acima dele. Então buscar um direito igual talvez seja uma forma errônea. Talvez. Eu estou dizendo que talvez. Essa é a minha maneira de pensar. Tá? Não me apedreje. Mas o que eu estou falando assim, amados, é porque às vezes pela situação nós nos baseamos pela situação das pessoas que estão ao nosso redor. Então, às vezes é muito mais fácil deixar se contaminar pelo mal, pelos pensamentos ruins, pelas situações ruins, pelas coisas ruins, pelas palavras ruins que as pessoas dizem, do que aquilo que eu sou. Será que realmente eu sou aquilo que as pessoas estão dizendo? Talvez, será que Abigail, se calasse, ela teria dito que ela também era uma pessoa má, que ela era uma pessoa que desonrava quem dava o bem, né? Que entregava o bem. Mas ela tinha o valor dela e ela sabia quem era o marido dela, ela sabia que ele era um louco, isso é um caso à parte. Tá? Mas o que eu estou dizendo aqui é que ela não tomou o lugar dela, ela teve que tomar uma decisão para salvar a sua casa, salvar os seus criados, salvar todo né, vamos dizer assim, milhares de pessoas que estavam ali, os seus servos, as suas servas, né, o gado, né, um monte de coisa estava ali sobre o cuidado dela, né, a casa era dela e também do marido, então essa era uma parte que ela deveria ajudar. Se ele não solucionou o problema, se ele não solucionou, não trouxe vida, não trouxe solução, nós temos que fazer isso sem passar por cima da autoridade. Não sei se você está me entendendo, outro dia a gente pode falar sobre ordem sistêmica. Então, a ordem sistêmica é o seguinte, não assumir a posição que não é sua. Tá? Se você é filha, seja filha. Assuma seu papel de filha. Se você falar, mas a minha mãe, assuma seu papel de filha. Deixa sua mãe fazer o papel dela de mãe. Se você tem lá no seu trabalho problema com alguém e você, talvez as pessoas estão falando assim, vamos passar por cima da nossa chefe. Não faça isso, porque você está quebrando uma ordem sistêmica, e quando nós quebramos as ordens sistêmicas, todo um processo ruim vem para a nossa vida, porque nós atraímos coisas que não são tão boas para nós. Então, não passe por cima da autoridade do seu marido, do seu chefe, seja quem for. Honre a posição dele. Você não precisa concordar com todas as situações, mas você precisa saber quem é você no meio disso, quem é você na sua família, quem é você na sua casa. Né? Porque aí a gente fala assim, sou eu que mando aqui na minha casa, por exemplo, eu sou casada, eu não posso dizer isso. Eu tenho uma parcela que mando sim, porque eu sou autoridade na minha casa. Mas o chefe da casa, o cabeça da casa é meu marido, eu não posso passar por cima disso. Então, a Abigail, ela não passou por cima da autoridade do marido, não assumiu o papel que é dele. Ela simplesmente foi defender a sua casa. Ela sabia que a sua casa ia morrer, porque conhecia a fama de Davi. Davi cirou, porque Davi só pediu um alimento. O que custava, né, no meio da riqueza que Nabal tinha, da riqueza que ele vivia, servir um povo que estava ali guardando a sua riqueza, estava trazendo dias de paz para ele, não é verdade? Então, Abigail, ela foi uma mulher sensata, ela foi uma mulher pacífica, ela foi uma mulher apaziguadora. Nós temos que isso, sabe? Buscar essas qualidades, né? Ela era pacífica, ela era, eu anotei aqui, apaziguadora, ela era intercessora. Pode anotar aí onde você está aí, anote, tá? Era uma pessoa justa, que ela conhecia o que era justo, não aquele justo de, eu acho que isso é justo. Não, ela era uma pessoa justa, por quê? Porque ela foi e ela entregou para Davi aquilo que ele queria, aquilo que ele precisava, porque ela sabia que as atitudes de Davi eram sinceras, eram atitudes boas. Então, isso é justiça. Você saber que aquilo que a pessoa fez é uma coisa boa e tem uma intenção muito boa, né? Não teve um final muito bom,
porque ele se irou, mas depois a gente vai ver que o final foi muito bom. Por quê? Porque nós temos que começar a entender as coisas. A gente fala, isso não é justo. O que não é justo? O que não é justo? Por que não é justo? Se perguntar isso, nós podemos fazer essas perguntas, né? Ser confiante, ela era confiante da justiça e do seu papel. Então, seja confiante no seu papel, seja confiante de quem você é. Você é uma intercessora, você é uma auxiliadora, você é alguém que está aí para ajudar o seu marido, para ajudar a salvar a sua casa, né? Se tem coisas que você precisa, que você sabe que são coisas que você precisa fazer, faça. Não fique esperando, não fique aí, eu vou deixar ele fazer. Mas se você pode fazer, faça. Seja alguém que coopera, alguém que colabora, porque não adianta a gente querer ter um relacionamento, ou até mesmo dentro da nossa empresa, se a gente não é um colaborador, se a gente não é alguém pacífico, se a gente não é alguém apaziguador. Talvez você fale assim, mas só eu que vou fazer isso. Você tem que dormir em paz, você tem que ficar em paz, porque a sua vida depende de você, ela não depende dos outros. Né? Amanhã ou depois você vai embora, amanhã ou depois você vai para outra empresa, e aí o que acontece? Você leva para aquela empresa todas umas feridas, todas as dores, todas as experiências ruins que você teve naquela empresa antes, você leva para outra, e aí você começa a entender ou acreditar que você não vai dar certo. Mas por quê? Porque você trouxe para você uma responsabilidade que não era sua, você assumiu coisas que não eram sua. E aí, talvez você vai entrar em vários empregos e vai continuar com aquele mesma repetição de padrão. Por quê? Porque a sua essência não está sendo colocada para fora. Você está se modelando aquilo que as pessoas estão ao seu redor. A Abigail não se modelou aos ensinamentos, ao tipo de comportamento de Nabal. E às vezes nós nos modelamos com aquilo ao nosso redor. Modele-se do bem, modele-se da sua essência, modele-se das coisas boas que você é, mulher. Você é capaz, você é apaziguadora, você é pacífica. Nós temos que ser isso, né? Porque às vezes tem mulher que em vez de apaziguar, ela põe mais fogo, né? A Abigail poderia ter chegado lá para Nabal e dito para ele, você é um louco, por que você fez isso? Você está colocando, né? Mas ela não fez isso porque não se fala com embriaguez. Ela sabia que Nabal estava num momento de festividade, e quando está na festividade ele faz o quê? Ele bebe, ele enche, né? Se enche de bebida, então ele fala coisas que ele quiser ou que está guardado lá dentro. Então, queridos, não se modele aos padrões ruins. Se você vai se modelar, se modele em coisas boas, em situações boas. Por quê? Porque hoje nós vemos as mulheres degladiando, as mulheres disputando, as mulheres puxando o tapete uma da outra. Por quê? Porque uma quer ser melhor que a outra. Não, querida, seja você. Você vai chegar onde você quer pelos seus méritos, pelas suas capacidades, pela sua essência, por quem você é. Não importa o que as pessoas acham, o que as pessoas desejam. O que importa é o que você quer. Se você está entregando resultado, se você está em paz, se você sabe que aquilo que você está fazendo é o que a sua empresa pede, é o que é orientado para uma família, para estar em paz, você vai ter sucesso. Você não precisa subir ou passar por cima de ninguém. Você não precisa sofrer isso, sabe? Porque quando a gente quer sair do nosso lugar para tentar ir para o lugar de outra pessoa de uma maneira ruim, nós sofremos a vida inteira, porque nós nunca vamos ter paz. Porque aquilo que nós fazemos com os outros, as pessoas fazem com nós, com a gente, tá? Então, se você talvez aí tenha atitudes de fora de emoção, alguém vai fazer isso com você, porque é repetição de padrão. Aquilo que eu faço com os outros, as pessoas farão comigo, né? A régua que eu meço é a mesma régua que vão medir comigo, tá? Então, a Abigail era uma pessoa sensata. Então vamos buscar essa sensatez, pensar, analisar quem eu sou, se descobrir quem é você, se descubra quem é você, se descubra suas qualidades, seus potenciais. Nós já temos falado aí muitos dias. Então ela era uma mulher honrosa, ela honrava. Então honre quem você precisa honrar, elogie quem você precisa elogiar, celebre com quem você precisa celebrar, tá? Ela era sábia no falar, no se comunicar. Tem mulher que muitas vezes não sabe falar, não sabe se comunicar. Ela é aquela pessoa que chega e quer fazer. Não, calma, chegue de maneira sábia. Seja você aonde você chegar. Seja sensato. Se você está num lugar onde está todo mundo em silêncio, chega num lugar em silêncio.
Observa o que está acontecendo, se alguém está tocando num assunto que é delicado, né? Chega devagar. Se você chega num lugar que está feliz, é diferente. Você sabe e percebe o ambiente. Perceba o ambiente onde você está. Perceba como é as pessoas naquele lugar, tá? E aí, depois que você percebe o que está acontecendo, chega devagar, vai entendendo, observa, né? Não chega naquele lugar, né? As pessoas estão todo mundo tranquilo, daqui a pouco você chega e tá acontecendo. Peraí, opa, a gente tá falando de alguém que faleceu e você tá chegando aí da onde? Peraí. Sensatez, saber se portar. Ela era uma pessoa sensata, então ela não chegava de qualquer jeito, ela chegava de uma maneira elegante, vamos dizer assim, né? Sabendo falar, ela sabia se comunicar, ela sabia se expressar, ela era sóbria, tá? Sóbria. Ela era admirada, ela era respeitada e tinha um coração bom e era uma mulher íntegra. Por quê? Porque se ela fosse uma chefe, uma patroa má, os seus servos não teriam obedecido ela. O servo não tinha chegado para ela e dito para ela, falado para ela, falou: olha, senhora, a nossa casa está em perigo porque Nabal, ele chegou e falou isso, destratou Davi, então a nossa casa... Se ela fosse uma serva má, uma senhora má, ninguém ia chegar para ela. Mas como ela era uma mulher sensata, uma pessoa que era respeitosa, alguém que era diferente do marido, ela foi ali, foi avisada. Você tem pessoas que te ajudem. Quando as pessoas entendem e veem, não tô falando aqui, gente, de ser inocente e dizer sim para todas as coisas, tá? Eu tô dizendo assim para usar a sabedoria em tudo, tá? Usar a sabedoria em tudo. E aí o que acontece? Se ela fosse uma pessoa que não fosse boa, os servos tinham dito que se, né? Como fala, se exploda, que morram mesmo, não tô nem aí, porque eles são ruins, são maus, né? Mas em nome da bondade, das atitudes, né, de quem era Abigail, eu acredito que os servos se sentiram livres, né, para compartilhar isso. Tanto que se sentiram tão livres que eles se sentiram... eles foram com ela, né, prepararam todo aquele banquete, porque se ela fosse ruim, né, ela teria que preparar aquilo sozinha, mesmo que ela tivesse servos talvez iam complicar um pouco, mas eu acredito que quando nós desenvolvemos a nossa essência, que nós buscamos quem nós somos, as pessoas reconhecem quem nós somos. Não precisamos a gente expor ou querer mostrar, olha, eu sou uma pessoa honrosa, eu sou uma pessoa respeitosa, não precisa disso. Quando nós despertamos a nossa essência, quando nós mostramos quem nós somos, a gente precisa impor nada, ela flui naturalmente, ela acontece naturalmente, tanto que aconteceu na vida de Abigail, né? Ela chegou ali diante de Davi, ela foi até Davi, e quando ela avistou Davi, ela não chegou gritando, né? Ela não chegou fazendo um alvoroço, pelo amor de Deus, não mate a minha casa, não sei o que, não. Ela chegou de maneira sábia, ela chegou de maneira inteligente, ela chegou de maneira respeitosa, de maneira honrosa, né? Às vezes as pessoas nos fazem mal e a gente quer chegar nelas e olha, quem é você para ficar me apontando? Quem é você para fazer isso? Não. Honre a pessoa, porque a gente não sabe a história do porquê que a pessoa está fazendo aquilo, a gente não sabe o porquê que a pessoa teve aquela atitude ruim. Talvez ela tá com problema em casa, ela tá com problema na família, talvez ela tá doente, tá com alguém doente, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia. Talvez ela tá passando por um momento de transição de carreira, tá passando por uma pressão. Então, nós precisamos ter empatia, né? E eu acredito que a Abigail ali, ela teve empatia, né? Ela teve respeito, ela teve honra por Davi, mesmo ele ter ameaçado a casa dela. Ela foi ali da maneira dela, de como ela era, uma mulher sensata, uma mulher sábia, uma mulher inteligente, e ela chegou ali de maneira como ela sabia se expressar, né? Porque nós sabemos nos expressar. Então, se você tem um problema com alguém, querido, não chegue arrebentando. Eu lembro que uma vez
eu precisava de uns documentos dos meus filhos para poder entregar no convênio e eu precisava de um prontuário, né? Um prontuário do hospital. E aí eu liguei, a menina falou assim, olha, não dá pra gente conceder isso, porque é uma coisa muito particular e tal. Eu falei, mas o convênio está solicitando, eu preciso disso. Eu liguei várias vezes, eu falei, não, eu vou até esse hospital. E aí eu me arrumei e fui. E aí eu cheguei lá e eu falei com a educação. Eu falei, olha, eu vim aqui porque eu preciso de um prontuário, assim, assim, assim. Olha, já liguei, já expliquei. Mas eu falei, sabe, Amanda, igual eu tô falando com você aqui, entendeu? E aí, o que acontece? Ela falou assim, olha, realmente a gente não pode fazer isso. Mas, como a senhora veio aqui e a senhora falou comigo de uma forma tão respeitosa, eu vou conversar com a minha coordenadora e eu tenho certeza que ela vai liberar, a gente vai assinar um papel e tal. E aí, querida, uma coisa que poderia me gerar confusão, me gerar problema, gerou para mim a solução do meu problema, né? Às vezes a gente vê uma situação que não é alcançada e a gente fala, ai, porque eu vou lá, porque eu vou acontecer, né? Porque eu vou falar um monte para essa pessoa. Quem ela pensa que ela é? Calma, gente, não é assim. A gente não sabe o porquê que a pessoa não pode responder. Se eu chegasse lá batendo o pé, se eu chegasse lá gritando, se eu chegasse, eu vou quebrar tudo, eu vou fazer tudo aqui, porque eu tô pagando, porque eu tô fazendo e tô acontecendo, que tipo de pessoa eu sou? Depois ela descobrir quem eu sou. É a mesma coisa no trânsito, né? Tem pessoas que cortam você no trânsito e elas desrespeitam e xingam e mostram o dedo, né? E aí, se eu for fazer igual essa pessoa, se eu for fazer igual ela, né? Devolver para ela igual ela tá, né? Tem vezes que você tem que dar umas aceleradas e passar, né, a pessoa, porque ela tá muito devagar. Mas, e se eu começar a fazer isso, xingar a pessoa, e aí? Quando a pessoa me vê em algum lugar ministrando, ou quando ela me vê na minha rede social, falando sobre empatia, falando sobre autoconhecimento, falando sobre domínio próprio, falando sobre empatia, de você se colocar no lugar da pessoa, aí ela vai chegar lá e vai falar um monte. Falou assim, essa daí, ó, me fechou essa semana, falou um monte. E que tipo de pessoa ela é? Que tipo de pessoa eu sou? E a minha essência tem que ser assim. Às vezes você quer perder o controle, sim. Às vezes você quer sair dos eixos, você quer brigar. Mas não precisa, não precisa. Nós somos seres diferentes. Nós aprendemos com Deus que nós temos que tratar o mal com o bem, né? E tratar o mal com o bem não é você ser o coitadinho, ai, esse coitadinho, ai, não sei o quê. Não, é você demonstrar de uma forma clara, de uma forma educada, tá? Não fale com as pessoas do jeito que você não gosta de falar, que fale com você. Se você não gosta que as pessoas gritem com você, não grite com ninguém. Se você não gosta que as pessoas sejam grossas com você, não seja grosso com ninguém. Ah, mas eu não sou, é porque eu sou assim. Não. Se você quer que a pessoa te ouça, se você quer que a pessoa te olhe, se você quer, chame atenção. Fala assim, quando você terminar, você pode me dar uma atenção um pouquinho? Olha a diferença. Ou dizer assim, não dá pra conversar com você, porque você fica aí no seu computador, não sei o quê. Calma. Entendeu? Então, queridos, nós precisamos despertar a nossa essência. Parar de ficar culpando, né, as situações, usando justificativa, tô tratando assim porque todo mundo me trata assim. E se Abigail tivesse tratado Davi, né, ou se eu dado o ombro, né, que as pessoas falam, eu tô nem aí. Hoje nós não estaríamos contando a história de como ela conseguiu salvar a casa dela. E ela não só salvou a casa dela, mas ela ganhou um casamento digno. Porque depois, no dia seguinte, né, no dia seguinte que ela salvou a sua casa, levou os alimentos ali para Davi, ficou admirando aquela mulher. E quando nós nos portamos da maneira que nós somos admiradas. Às vezes as pessoas não reconhecem, mas nós somos admiradas. E Davi ficou de olho nela, nunca se esqueceu daquela atitude. Então, que as pessoas nunca se esqueçam daquilo que você fez, daquilo que você é na vida das pessoas, mesmo dentro da sua casa, do seu trabalho, da sua família, né? E aí depois que a Abigail voltou para casa, ela viu que seu marido estava embriagado e no dia seguinte, depois que ele estava sóbrio, ela contou o que aconteceu. E a Bíblia fala que Nabal ficou tão triste, tão triste, tão triste, né? Seu coração se entristeceu e depois ele ficou doente. A Bíblia fala que foi o Senhor que quis adoecer mesmo. E dali de um tempo ele morreu.
E quando a mulher morre, né? Quando o homem morre, a mulher fica ali à mercê de tudo, né? Ela é praticamente esquecida, né? Se alguém não escolher casar com ela, ela morre viúva. Só que não deu nem tempo, como diz a frase, que não deu nem tempo do corpo esfriar. Davi mandou chamar, a Abigail mandou seu servo lá, dizendo para Abigail que ele queria tomá-la como esposa. Ou seja, alguém que poderia ser o seu inimigo se tornou aquele que ia entregar, dar uma vida talvez digna para Abigail, né? Não sei como era a vida, se talvez era uma vida de sofrimento ou não com Nabal, mas ela acabou ganhando o seu inimigo, né? E passou a ser cuidada, passou a ser protegida, passou a ser amada, passou a ser valorizada, sem menos ela desejar isso, tanto só porque ela deixou com que a sua essência, os seus valores, os seus conhecimentos, aquilo que ela era, aflorar. Então, eu quero falar com você sobre isso. É sobre isso que eu quero falar. Se nós queremos empoderamento, se nós queremos ser reconhecida onde nós estamos, nós precisamos ser quem nós somos. Não da forma imposta, né, que as pessoas falam assim, eu vou mostrar quem eu sou, mas você vai mostrar o seu lado ruim. Ninguém vai querer ficar do lado do seu ruim. Mas quando você mostra o seu lado inteligente, o seu lado sóbrio, o seu lado dos seus valores, das suas capacidades, todo mundo vai querer ficar com você. Todo mundo vai querer ser ao seu lado, todo mundo vai querer seguir o seu caminho, todo mundo vai estar sempre pronto para te ajudar, sempre pronto para te ouvir, sempre pronto para tudo. Você nunca vai andar sozinho, tá? Então, a orientação é essa, o aprendizado é essa. Sem querer, Abigail definiu o futuro dela ali, um futuro onde ela estaria diante do rei, né? Ela saiu de uma vida de sofrimento para uma vida onde ela foi para o palácio, onde ela foi uma das esposas do rei Davi. Então, a gente não sabe o que a gente está plantando hoje. A gente até sabe, se a gente começar a plantar coisas boas, comportamentos que nos deixem felizes, nos deixem situações que nos deixem felizes, o nosso futuro vai estar garantido, porque nós não vamos chegar lá sozinhos. Nós vamos chegar com pessoas que são maravilhosas, pessoas que não somente vão estar ao nosso lado, mas elas vão nos impulsionar e nós seremos inspirações. Hoje é uma inspiração, né? Dizemos que Abigail é uma inspiração, né? E que ela não se deixou modelar pelo comportamento do seu marido, mas ela sabia quem ela era, né? Esse é o poder da mulher, de saber quem ela é e de mostrar os seus valores quando for solicitada, quando for desejada, né? Quando for necessário. Então não se sinta, eu não estou dizendo para você que você tem que ficar abaixo do seu marido ou abaixo do seu chefe, não. Ocupe o seu lugar, só ocupando o seu lugar. Ocupe o seu lugar na sociedade, ocupe o seu lugar na sua casa, ocupe o seu lugar onde você está, porque quando nós ocupamos o nosso lugar e desenvolvemos o nosso melhor, nós não precisamos competir com ninguém. Nós não precisamos exigir nada de ninguém. Porque nós ali, nós vamos estar felizes, a gente vai crescer, a gente vai desenvolver e a gente vai se realizar. Né? As coisas vão acontecer porque as pessoas vão nos ver e elas vão nos admirar. E elas vão querer que a gente esteja ali do lado dela. E realmente quando as pessoas querem isso, geralmente são pessoas que são grandes. Não são só pessoas pequenas, é todo mundo, mas a maioria dos grandes vão querer que você faça parte de coisas e situações grandes. Então, a mensagem para você é essa. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, te agradecemos porque estamos aqui mais uma noite, mais um dia, e eu acredito que tem sido bênção para a vida dessas mulheres e que cada uma delas despertem a sua essência, que sejam mulheres como Abigail, sóbrias, não somente nas suas atitudes, mas no seu comportamento no geral, Senhor. Porque às vezes as pessoas nos veem como mulheres bonitas, mas que não temos conteúdo, que não temos conhecimento. Mas nós somos bonitas, somos belas, somos maravilhosas, mas também temos o teu conhecimento, a tua sabedoria, somos sóbrias, porque o teu Espírito nos ensina, o teu Espírito nos capacita. Estamos aprendendo aqui nessa semana, Senhor. Obrigada pelos teus ensinamentos, tua clareza sobre os nossos corações.
e que nós possamos ser mulheres assim como Abigail, ou melhores que Abigail, atingindo e chegando aonde nós quisermos, porque quando nós somos quem nós somos, nós não precisamos impor nada, porque tudo flui de maneira gloriosa. Amém? Então, acabamos por hoje e amanhã nós vamos estar aqui. E que Deus abençoe a sua vida, tá? Desenvolva o seu papel onde você está. Não queira ocupar o lugar de ninguém, porque é como eu disse para você, quando nós queremos tomar o lugar de alguém, alguém vem e toma o nosso lugar. Quando nós queremos ocupar a posição de alguém, daqui a pouco alguém vem e faz a mesma coisa com a gente, tá? Não é errado você desejar subir de cargo, não é errado você ser valorizada, não é errado, mas que aconteça isso de maneira natural, para que você fique em paz e que as pessoas queiram estar junto de você e não no seu lugar, não onde você está, mas elas queiram participar dessa alegria e queiram estar do seu lado, não ocupar o seu lugar, porque quando esse desejo de ocupar o lugar gera competição, gera dor, gera comparação e gera um monte de inimigos, e isso não é legal, né? Então, viva o melhor de Deus, viva a sua vida, viva a sua essência, viva tudo que você é, depois você anota aí, tá? Abigail era pacífica, apaziguadora, intercessora, justa, porque conhecia a justiça, confiante na posição e no seu papel. Ela era honrosa, sabia falar e se comunicar, se expressar em qualquer lugar que ela estivesse. Ela era uma mulher sóbria, admirada, respeitosa, coração bom e íntegra. E seu futuro foi no palácio, tá bom? Que você viva uma noite ou dias maravilhosos. E a gente se encontra amanhã no nosso quarto dia. Nossa, tá sendo tão abençoado. Depois você põe lá no grupo como foi pra você, tá bom? Um beijinho, queridas, e boa noite.